Oi, gente, eu fiquei na dúvida se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas eu decidi que eu vou, até porque é uma coisa muito importante, eu quero deixar esse registro. Eu tô com a cara meio acabada, gente, porque hoje eu fui fazer exame de sangue e eu também tomei uma injeção que tá até agora, mas eu não certo calafrio, mas eu não lá, no meio de tudo isso, né, depois que eu fui fazer o exame, tirar o sangue, eu cheguei em casa hoje, eu moro em apartamento, né, e, sei lá, gente, me deu um negócio assim, sabe, tipo, uma sensação de de novo, né, eu não quero morar aqui, não quero morar mais aqui. Eu já tô nesse lugar que eu tô agora, né, tipo, há 4 anos, e foi muito importante pra mim esse período que eu estive aqui, porque foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, gente. Foram 3 anos morando sozinha aqui, e aí no último ano, né, o meu irmão veio morar comigo, então a gente começou a dividir, né, os gastos, só que aí eu fui pro meu intercâmbio, eu fui pra fora do país, então é ele que ficou sozinho aqui, né, ele teve a experiência de realmente estar sozinho, né, morando aqui no lugar. E aí eu voltei, a gente continuou aqui, e eu fiquei tipo, cara, já tem 4 anos que eu tô aqui, e, e assim, o meu irmão tem planos, né, pra ir morar sozinho, tipo, a gente tá morando junto de novo, mas ele vai arranjar um lugar pra ele. E então a gente vai ficar basicamente esse é o nosso, a gente acha, né, o nosso último ano morando juntos. Mas o fato é, né, que a gente vem conversando muito sobre isso, da gente ir pra um lugar que seja mais acessível pra gente, e um lugar melhor, porque assim, acho que, tipo, com exceção de quando a gente morava em Minas Gerais ou em Goiás, porque eu não tenho tantas lembranças de Goiás, mas eu lembro que a gente morava em casas assim bem grandes, bem legais e tal, mas desde que a gente veio morar em São Paulo, isso deve ter, gente, nossa, não sei, talvez uns 15 anos, talvez um pouco mais. A gente morou em lugares assim bem complicadinhos. Não que a gente tenha morado, tipo, em lugares super hiper mega, sabe assim, nos outros lugares que a gente, né, a gente sempre se mudou muito, até por uma questão financeira também, né, onde tivesse aluguel mais barato a gente ia, mas de fato São Paulo é uma cidade que é muito cara e a gente sempre ficou assim em lugares mais afastados, né, em lugares mais periféricos, inclusive assim, não tenho nenhuma vergonha, tá, gente, de dizer isso, mas mas assim, tipo, são lugares que, poxa, tinha lugares que pra eu poder subir pra casa eu tinha que passar por um beco e às vezes eu tinha que passar por cima do lixo, sabe? Porque ficava aquele tanto de lixo assim, gente, horrível. Então, assim, a gente já passou por lugares bem perigosos, lugares assim, bem complicados. Muitas comunidades, a gente já esteve ali, né? Então, a gente sempre ficamos longe do centro, né? Assim, e o lugar onde a gente tá, eu tô morando sozinha há 4 anos, mas eu já tô nesse lugar, gente, já deve ter, cara, quantos anos? A gente deve ter uns 5, 6, talvez 7 anos, porque quando eu morava com a minha família, né, a gente já morava aqui no condomínio que eu tô, e inclusive, né, foi, quando eles se mudaram, não pra tão longe de onde eu tô, mas foi pra um condomínio um pouquinho melhor, né, assim, tipo, tem até piscina, sabe. Eles foram pra um lugar melhor, foi onde eu falei: "Não, eu vou ficar, vou morar sozinha". Na verdade, eu acho que eu tô morando sozinha, a gente tem 3 anos, eu acho que não é 4 não. Mas enfim, então nesse período que eu tô aqui, sabe, tipo, o primeiro ano, beleza, só que eu sempre ficava assim, sabe, não, gente, é temporário, eu quero ir pra um lugar melhor, eu quero estar mais perto, sabe, assim, das coisas. Só que, tipo, aí o tempo passa e você acaba ficando, primeiro por uma questão financeira, porque, querendo ou não, são lugares onde o aluguel é bem mais acessível, sabe, gente? E, tipo, a proprietária aqui, esses anos todos, ela super, sabe, muito generosa, assim, no sentido de que ela me cobrava pouquíssimo aluguel, sabe? Pensando que eu moro num condomínio com portaria, 24 horas, sabe? Tipo, gente, o meu aluguel é R$ 800 com condomínio, tá? Então, assim, 2 quartos, sala e cozinha, entende? Tipo, eu não acho esse aluguel em nenhum lugar, eu acho, assim, mais assim pra São Paulo, sabe? Então, então eu acabei ficando por essa questão econômica, também por uma questão de trabalho. Porque apesar de eu, né, eu preciso usar transporte público e tudo mais, mas o trabalho geralmente, né, porque eu sou professora, eu tô em vários lugares, mas geralmente tá relativamente, assim, mais perto onde eu tô morando, né, inclusive eu já pensei em ir mais pro fundão, né, tipo, mais pro Alto Tietê, só que assim, eu fico tipo, gente, mas eu também tenho coisas ali na capital de São Paulo, né, a minha sinagoga tá longe, minhas aulas de dança tão longe,
meus amigos, sabe, tipo, tá tudo muito longe, assim, pra mim. E então eu ficava com essa coisa, né, de tipo, eu preciso me mudar, mas ao mesmo tempo, tipo, aqui é onde eu tô pagando legal o aluguel e sobra uma bela grana pra eu gastar do jeito que eu quiser. Só que, além dessa questão da distância, aí vem um outro fator, a questão bairro. Tipo assim, gente, eu não ando muito pelo bairro, eu confesso que eu tô sempre trabalhando, ou eu tô em casa estudando, então. Mas quando eu ando, né, pra ir pra estação ou pra qualquer coisa que seja, gente, me incomoda muito, 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 muito a quantidade de sujeira que eu vejo. E talvez porque eu ando muito também pela Zona Sul, né? Então, assim, é um contraste muito grande, sabe, assim, tipo, as ruas de lá são muito mais limpas. Eh, e óbvio que lá tem muito mais coisa, sabe, tipo, tem mais policiamento, por mais que todo lugar você tem que ficar esperto em São Paulo, né, gente, mas lá tem mais policiamento, tem mais segurança, tem mais câmeras pelos lugares, tem mais coleta de lixo, tem mais limpeza urbana. Aqui, gente, pra vocês terem noção, sabe, tipo, eu cheguei a entrar, a ir pra ouvidoria da subprefeitura, eu cheguei a mandar e-mail, eu cheguei a abrir protocolos, e foi mais de um, pra falar, tipo, gente, as ruas estão sujas, sabe? Precisa limpar, precisa. Tudo bem que tem o fator população também, que eu já vou entrar em detalhe, né, vou falar mais disso. Só que, tipo, cadê o poder público, gente? Tem muito imposto pago. Eu cheguei até a entrar no site da subprefeitura, que tinha uma aba lá, né, pra falar de limpeza urbana, né, as datas e horários onde eles passam, né, pelas ruas aqui da região. E aí eu fui clicar pra tentar baixar a planilha, ela não dá nem pra baixar, sabe? Então, assim. E aí eu lembro que em uma dessas ouvidorias eles responderam falando que vieram fazer a limpeza. Aí eu olhei assim as ruas, a avenida, eu fiquei tipo, gente, mas não tem nada limpo aqui. Eu até perguntei pra alguns moradores, vocês viram alguém limpando aqui? E todo mundo falou, não, não, ninguém passou, ninguém limpou. Aí eu fui abrir de novo e eu falei, gente, vocês falaram que vieram limpar, não tem nada limpo. Aí depois teve um outro respondido assim, tipo, ah, a gente viu que as ruas estavam limpas e não precisava da limpeza. E eu fiquei tipo assim, gente, essas ruas são podres, são muito sujas. E geralmente a gente só vai ver alguma ação assim, sabe, quando tá perto de ano eleitoral. Então, tipo, esse ano, por exemplo, tem um vereador que tá fazendo algumas coisinhas, né? Até pediu uma lista assim de sugestão pra população. Só que assim, são poucas coisas que acontecem, sabe? Inclusive. Eu sei de um rolê que tem aqui por causa de uma praça que tá abandonada. Gente, faz 20 anos que os moradores aqui reclamam, já fizeram abaixo-assinado, já foram na subprefeitura para arrumarem essa praça. Gente, sabe o que que é 20 anos da população aqui pedindo pro poder público fazer alguma coisa e ninguém faz? Inclusive, tem uma passarela aqui perto que é, tipo, meio perigosa, sabe? Dependendo do horário que você passa. Antes era perigoso mais à noite, só que agora até de dia você fica meio assim. Só que não tem muito o que fazer, porque essa passarela que dá acesso para uma das avenidas principais, tem um supermercado muito, muito importante ali, né? Tem tipo um mini shopping, então é muito comum que as pessoas passem por essa passarela. E senão ela tem que dar a maior volta, sabe? Assim, eu tô num lugar muito fechadinho. Tipo, aqui tá essa avenida principal, aqui tá onde eu moro, e você tem que dar toda uma volta por causa da estação do trem pra chegar ali. Então a gente usa essa passarela. E teve até um morador. Gente, ele foi, arrecadou, fez rifa pra conseguir pintar a passarela, pra dar um visual melhor, sabe, aqui pro bairro. Ele foi, capinou um lugarzinho, fez uma mesa pra jogar, né? Acho que com os amigos dele, dava pra jogar carta ali. Eu via eles às vezes jogando, ficava até feliz. Só que aí, né, a passarela meio que tem seus donos, né? Os cara que mandam aqui na região, sei lá o que que funciona. Então, eu acho que meio que deram chega pra lá e meio que se apossaram ali. E aí o poder público veio para fazer uma reforma nessa passarela. Não vou dizer que não foi ruim de todo, né? Deu uma arrumada assim na passarela, mas tirou toda a pintura que o cara tinha feito para botar um cinza. E eu fico, poxa, ele tinha feito recentemente a pintura e ele pediu tanto ajuda para pintar ali pro poder público que ignorou, sabe? Aí depois que ele fez a rifa, que ele arrecadou dinheiro, que ele foi lá e pintou, aí vieram, tiraram a tinta e botaram um cinza por cima. Tipo, cara, que descaso, sabe? E, enfim, gente, então não é por falta, sabe, de vários moradores tentarem melhorar aqui a região. E olha que ela é melhor, eu ouço histórias de que antigamente era muito pior, sabe? Assim, gente, de ao ponto de, tipo, ter briga.
de gente, sei lá, carregando um corpo que parece que tá morto num carrinho de limão, assim que fala, não lembro mais como é que fala, gente. De carregar cimento, sabe? E eu ouvindo assim essas histórias, eu tipo, nossa, gente, faz quanto tempo que isso acontecia? O pessoal falava, não, isso aqui era tudo mato, depois construíram os prédios e tal. Então, assim, gente, tem muito trabalhador aqui. Tem muita gente esforçada, tem muito estudante. E, inclusive, até no meu condomínio, a gente tem vários problemas aqui que eu vou detalhar também. E sempre tem morador que tá arrumando, que tá fazendo, que tá disponibilizando, sabe? E aí, gente, aí eu entro também no fator do meu apartamento, né? Gente, tem vários problemas. Eu acho que esses prédios aqui têm uma infiltração infernal, porque vive aparecendo mofo. Inclusive, eu já contratei pessoas, né, pra olhar as paredes, pra pintar. Tipo, várias vezes, gente. Não foi uma, não foi duas vezes, sabe? Só que assim, passa o tempo, as paredes voltam a ficar cheias de mofo. Elas voltam a ficar, porque é infiltração, é interna, sabe? Teve um que até falou: olha. Mexer com infiltração é muito complicado, porque dependendo do problema, do estrago, vai ter que quebrar a parede, custa caro. E eu até falei, eu não sou proprietário, então eles falaram assim, então nem mexe com isso, gente, porque isso aí precisa até de permissão do proprietário, sabe? E aí eu fiquei assim, poxa, você fica um pouco triste, sabe? Aqui é tanto mofo, gente, que chegou a estragar alguns dos móveis que eu tenho, sabe? Tipo uma estante que eu tinha recém comprado e aí eu fui olhar, já tava cheio de mofo, sabe? Assim, então é uma luta constante que a gente tem com mofo. É uma luta constante que a gente tem com algumas coisas que, sabe? Tipo, eu já peguei o apartamento, né? Quando eu vim me mudar, ele não tava sendo um bom estado, tipo, maçaneta que cai, luzes que ficam piscando, tomadas que às vezes não funcionam. Mas sei lá, eu fui levando, sabe? Assim, e fui me ajustando do jeito que dava. Ah, ok, vou pagar pra arrumar a parede, vou pagar pra arrumar aqui a porta, vou pagar pra fazer isso. Inclusive, teve momentos que eu falei com os proprietários, né, pra gente poder rachar algumas dessas reformas. Teve questão de fio no chuveiro, por exemplo, que deu problema, né, e precisou trocar ali um cabo, até por uma questão de segurança. Quando eu contratei, né, o eletricista, ele falou, gente, isso aqui tá um perigo, tem que mexer nisso. Só que assim, né, gente, pelo aluguel que eu pago, fica até assim, tipo, muita gente falava, né, por que que você não manda uma lista de tudo isso de problema e fala pro proprietário arrumar? Só que eu fico, gente, eu já não pago um aluguel muito alto, então eu fico assim, tipo, sabe, sei lá, então eu acabava levando, só que eu ficava com isso na minha cabeça, né, eu queria morar num lugar mais organizadinho, mais bonitinho, e aí tem aquela questão que eu falei, né, por mais que tenha muita gente aqui, muita gente, tem muita gente honesta, muita gente trabalhadora, tem muito estudante, tem muita gente esforçada. Também tem muita gente que tem um espírito de porco insuportável, gente. Sabe? Que joga sujeira no chão. É muito cocô de cachorro, de cavalo, gente. Tem uns cavalos que ficam andando. Cara, quando eu conto isso pras pessoas, elas ficam assim: como assim tem um cavalo andando? Eu falo, pois é, gente, pois é. Mas é insalubre, sabe? Então, assim, essa questão me pega muito. Essa falta de educação. E até dentro do condomínio, sabe? Você vê ali o morador foi lá, limpou, arrumou, fez um trampo que às vezes não tá nem recebendo pra isso. Aí chega um outro morador e destrói aquilo, sabe? E você fica, gente, pra quê? A troco de quê? Somos atrasalados da vida, né, gente? Então, assim, é uma batalha que às vezes eu fico pensando se vale a pena eu abraçar junto, tentar melhorar o lugar, tentar melhorar o bairro. Só que ao mesmo tempo eu fico, ai, gente, eu sou uma proletariada cansada, eu quero poder morar num lugar tranquilo, à medida do possível, relativamente seguro, né? Então, assim, lugar seguro 100% não tem lugar nenhum em São Paulo, né? Mas. Quero estar mais perto de certos lugares, tipo assim, gente, quando você passa 2 horas por dia em transporte, gente, é horrível. Às vezes 4 horas por dia. É o caso, por exemplo, do meu irmão, né? Ele trabalha muito longe. E é um dos motivos também pelos quais ele quer muito se mudar para um lugar, sabe, assim, mais perto, para poder reduzir o tempo de trabalho dele. E aí a gente já estava pesquisando, né? A gente estava olhando, a gente estava comentando. Sabe quando você fica só na parte das ideias? E aí, como eu falei, gente, eu fui fazer exame de sangue, aí eu fui me vacinar, e aí eu fiquei com esse efeito meio colateral, assim, eu tô meio zoada. Fiquei cochilando, acordando, cochilando, acordando.
tô tendo ainda as reações, né. E aí, em um desses momentos que eu acordei, e meu braço formigando, minha garganta seca, minha cabeça doendo, e eu só assim: "Vou sentar nesse computador", e comecei a digitar da aluguel de apartamento, comecei a olhar alguns lugares, abri 3 links, sei lá, sabe, me deu ali aquele momento. Chamei meu irmão, e aí ele também foi olhando, né, os links que eu tinha aberto, de repente ele achou outro. Gente, tipo assim, localização perfeita, era o que a gente queria, sabe. Não é tipo em Higienópolis ou Jardins da Vida, mas assim, é perto de uma estação, de uma linha bem movimentada que dá acesso para outras linhas de metrô, né, então, eh ai gente, só o fato de estar perto de metrô, por mais que o metrô dê problema, gente, é muito mais rápido do que os trens da CPTM, sabe. Então assim, a gente tá realmente as distâncias, assim, tanto que do trabalho dele, que ele leva 2 horas pra chegar, vai encurtar pela metade, ele vai levar só 1 hora. Aí você pode falar: "Nossa, mas ainda tá longe". Tá longe, gente, mas pra nossa realidade. Gente, tipo assim, a minha sinagoga tá, tipo, a 45 minutos de distância, sabe. Tem a minha, também tem outra coisa, eu tô fazendo doutorado, gente, então assim, tá muito longe. Eu até falei para um professor, né, o professor falou: "Olha, você tem que se dedicar ao doutorado, você tem que estar aqui, você tem que vivenciar isso, é a única oportunidade na sua vida, é o único momento da sua vida que você vai ter pra isso". E eu falei: "E eu tô de acordo, eu quero vivenciar, eu quero aproveitar esse momento do doutorado, só que eu tô muito longe, então, né, é exigido a minha presença com mais frequência ali no programa, e eu quero participar também das atividades". Até por uma questão, gente, de networking, de aprendizado, a gente tem que estar ali. E, enfim, né, gente, então vai estar mais perto. Isso é muito bom. E uma coisa assim também, né, eu faço aulas de dança, gente, sempre me pesava muito o fato de que eu chegava das aulas de dança quase meia-noite. Então, assim, se eu chegar quase 11 horas, 11 e pouquinho, beleza, entendeu? Pelo menos não vai ser tipo meia-noite, meia-noite e meia. Então eu tô bem animada com isso. Ao mesmo tempo eu fico com receio. Tipo, o contrato já foi assinado. Gente, foi tudo muito rápido. E, e aí a gente já entrou em contato com o caminhão de mudança. A gente só tá, tipo, esperando a proprietária do outro apartamento falar pra gente os dias e horários que pode de mudança, né? No outro condomínio, porque a gente tá recém chegando, a gente tem que ver quais são as regras, né? Mas já tem ali um orçamento, o valor tá tipo ok. E aí eu vou receber uma bonificação. Gente, olha como as coisas se alinham, né? Na verdade, tipo, também um dos motivos, né, de eu pensar, caraca, eu vou receber uma bonificação que eu não tava esperando. Eu não sei o valor, mas eu tenho quase certeza. Com esse valor a gente consegue pagar o caminhão da mudança. E eu acho que ainda sobra um teco. Então, tô bem animada com essa nova etapa. Tipo assim, gente, vai ser daqui a algumas semanas a mudança, tipo, é menos de um mês. E a gente tem bastante coisa pra ver, pra arrumar, né? E lógico, fazer a entrega aqui do apartamento, eu já comuniquei a proprietária atual, né, da onde eu tô. E, e é isso, gente. Eu tô assim, nos últimos dias, sabe? Fechando um ciclo. Levou muitos anos pra isso. E eu e meu irmão, né, a gente conversando, a gente falou, cara, eu acho que em termos de localização, esse é o melhor lugar que a gente já morou aqui em São Paulo. Juro pra vocês, gente. Tipo, aonde a gente tá agora já era o mais próximo, porque a gente tá, tipo, a uns 15 minutos de uma estação da CPTM. Mas ainda assim, gente, é extremo da Zona Leste. Sabe o que é morar no fundão? E com frequência bem considerável você ter que ficar indo pro centro de São Paulo? Então é isso, gente. Inclusive, a gente já tá olhando o bairro, né, pra ver onde tem academia perto, pra ver onde tem supermercado. E, e eu já vi que tem até uma escola de inglês bem pertinho, tipo, uns 10 minutos andando. E eu já tô assim, gente, como faz diferença, sabe? Tem um monte de coisa perto. Tem shopping grande perto, tem muita loja, tem muito comércio, tem muita coisa. Porque, tipo assim, por exemplo, da onde eu tô atualmente, tem escola de idioma perto? Tem, mas não há 10 minutos andando. Infelizmente, gente, e aí eu vou culpar também o poder público, porque o olhar e o cuidado que eles têm com bairros que estão mais próximos ali de regiões centrais é muito diferente do cuidado que se tem com bairros que estão em lugares mais afastados. Então aqui
É muito mais insegurança e muito mais violência. Pode ser que tenha gente que discorde, tá? E eu não tô dizendo que, tipo, sabe, que nenhum lugar é 100% seguro em São Paulo, mas tem lugares que eles têm um cuidado a mais. Tem, gente. Mas é isso, sabe? Eu acho que é o que dá, sabe? Assim, a gente vai morando e vai pagando aluguel de onde a gente consegue. E à medida que for possível, a gente vai mudando. Inclusive, isso vai afetar a minha rotina de trabalho, porque algumas escolas que eu tô trabalhando vão ficar mais longe. Algumas vão ficar mais perto, mas tem outras que vão ficar muito longe. E aí eu fico assim, o que que eu vou fazer? Só que ao mesmo tempo eu fico, gente, eu também tenho que pensar na minha qualidade de vida. E, e é isso, sabe? Tô sentindo na minha intuição que eu já queria fazer isso, então espero que dê tudo certo e que essas últimas semanas aqui, que a gente consiga sair bem. Inclusive, eu já falei com a proprietária, né? Eu vou tentar de novo, né? Vou contratar alguém para pintar algumas paredes, para pelo menos entregar assim no melhor estado possível, sabe? O apartamento. Vou tentar arrumar de novo algumas tomadas. Mas é isso, gente. Tipo, as minhas últimas semanas aqui. E em breve estarei em um novo lar. É esse o vídeo, até a próxima.